Salve galera, hoje a gente vai trazer Loki vs Okita pra vocês e eu vou explicar porque eu acho que os dois vão se enfrentar e eu acho que isso tem muita chance de acontecer no mangá de Shumatsu no Valkyrie ou Record of Ragnarok se você preferir. Lembrando sempre que se você curtiu o conteúdo, se inscreve no canal e deixa o like pra dar aquela moral pra gente. É isso, valeu, tamo junto e vamos pro vídeo. Para começar, a gente vai fazer uma análise rápida de todos os deuses que sobraram e todos os humanos que sobraram. E pelo lado dos deuses, nós temos Loki, Odin, Anubis, Susanoo no Mikoto e Apollo. E geralmente no mangá de Shumatsu no Valkyrie, os dois lutadores se enfrentam baseados em um tema, ou eles são bem comuns, ou eles se contrapõem em um tema. Por exemplo, Thor e Lubu eram os berserkers, tanto dos deuses quanto da humanidade. Zeus era o pai dos deuses e Adão era o pai da humanidade. Poseidon representava o orgulho e Sasaki Kojiro representava a humildade. Hércules representava a justiça e Jack representava a maldade. Shiva e Raiden Tamimon representavam paixão. Buda era a iluminação e Rajun era a escuridão. Qin Shi Huang e Hades eram os dois imperadores tanto da China quanto do inferno. E por último, Nikola Tesla representava a ciência e Beelzebub representava a magia. Com isso, tendo em vista todos os deuses que sobraram, na minha visão, o Okita só pode enfrentar dois deles. Um deles é o Loki e o outro é o Susanoo no Mikoto. Eu vou começar falando sobre Okita e Susanoo no Mikoto e por que eu acho que essa luta não vai acontecer no mangá de Shumatsu no Valkyrie. Bom, primeiramente, se essa luta ocorresse no mangá de Shumatsu no Valkyrie, seria pelo tema dos dois lutadores serem espadachins. No entanto, nós temos que lembrar que o Okita e o Susanoo no Mikoto são personagens orientais. No entanto, nós temos que lembrar que o Susanoo no Mikoto é o único deus japonês presente no Ragnarok, já que o Zero Fuku foi uma criação dos autores para a obra. E seguindo a tendência do Ragnarok até agora, todos os representantes de uma única mitologia estão vencendo no Ragnarok. Como por exemplo, Thor, o representante mais forte da mitologia nórdica, venceu. Zeus, o representante mais forte da mitologia grega, também venceu. Shiva, o representante mais forte da mitologia hindu, venceu. E Beelzebub, o representante mais forte da mitologia cananeia, também venceu. Sem contar que Buda, se contarmos que ele lutou pela humanidade, também venceu, representando a sua mitologia. Já todos os outros deuses que não eram os principais de sua mitologia acabaram perdendo. E se seguirmos esse raciocínio, tem duas mitologias que só contam com um representante. E esses representantes são Anubis e Susanoo no Mikoto. E na minha visão, provavelmente quando esses dois deuses lutarem, eles vão vencer as suas rodadas. E como o Okita Souji é um personagem que foi apresentado no mangá bem cedo, eu acho que ele não vai enfrentar o Susanoo no Mikoto justamente porque o Susanoo no Mikoto ainda não foi apresentado. E como o Susanoo no Mikoto seria favorito para vencer, eu acho que o autor não ia colocar ele para lutar contra o Okita. E isso eu não tô nem levando em consideração que o Okita já é um personagem que apareceu em outros mangás desse autor. E na minha visão, eu acho que o Susanoo no Mikoto vai acabar enfrentando o Sakata Kintoki, pelo fato do Sakata Kintoki ser um herói do folclore japonês, e o Susanoo no Mikoto ser um deus japonês. Então eu acho que o autor está preparando um combate nacional, que vai ferver o Japão. Agora seguindo com a nossa lista de humanos que restaram, temos Sakata Kintoki, Okita Souji, Nostradamus, Rei Leônidas, Grigori Rasputin e Simo Häyhä. E se nós fizermos novamente um pequeno corte, os dois personagens que o Loki tem mais chance de enfrentar nessa lista são Nostradamus e Okita Souji. E assim como a gente fez com o Okita, eu vou explicar agora pra vocês porque eu acho que o Loki não vai enfrentar o Nostradamus. E pra começar, eu vou levar em consideração o que a Brunilda disse sobre o Nostradamus. Ele é considerado o Coringa da humanidade, tendo poder suficiente para conseguir escapar da prisão do Helheim caso ele quisesse. E basicamente, o único motivo que eu vejo plausível para a luta entre Loki e Nostradamus ocorrer seria pelo confronto das suas personalidades, pois elas se parecem um pouco. Na primeira aparição de Loki durante a luta entre Zeus e Adão, vemos que ele foi disfarçado de Thor, tentando enganar Odin. No entanto, Odin o repreende e diz para ele nunca mais se transformar em Thor. E na primeira aparição de Nostradamus, ele estava disfarçado de Brunilda, tentando selecionar algum dos humanos para lutar na próxima rodada do Ragnarok. E nesse momento que Nostradamus aparece, ele até faz uma previsão sobre quem vai vencer o Ragnarok, dizendo que serão os deuses, o que faz Brunilda o chamar de um homem mais desagradável de toda a história da humanidade. E tendo isso em mente, nós conseguimos reparar as coincidências entre Loki e Nostradamus, afinal os dois têm um humor ácido, tanto nas análises de Loki durante as batalhas do Ragnarok, quanto às brincadeiras e comentários de Nostradamus, como por exemplo, quando ele viu o ataque Deus Vazio de Beelzebub, onde ele simplesmente começa a rir, dizendo que foi um belo ataque, tratando o ataque como se não fosse nada.
E basicamente, pelo confronto de personalidades, eu acho que a luta Loki e Nostradamus seria muito possível de acontecer. Só que, no entanto, como eu disse anteriormente, Nostradamus é o Coringa da humanidade. E justamente por ele ter esse título concedido por Brunilda, nos faz pensar que Nostradamus só vai lutar quando a humanidade estiver em desvantagem e estiver precisando vencer. E é muito provável que o Nostradamus lute com um deus mais forte do que o Loki. E na minha visão, nós temos outros candidatos mais fortes do que o Loki para Nostradamus lutar, como por exemplo o Anubis, o único representante na mitologia egípcia, o Susanoo no Mikoto, o único representante de sua mitologia, e o próprio Odin, que deve ser mais forte do que o Loki. Então, apesar de que seria incrível o Loki enfrentar o Nostradamus pelo confronto de personalidades, eu acho que isso fica meio inviável, tanto pelo status que o Nostradamus está tendo na obra, quanto pelo fato de que outros personagens poderosos ainda vão lutar. E seguindo toda essa eliminação de personagens que nós fizemos, sobra exatamente Loki versus Okita. E eu vou dar alguns motivos do porquê eu acho que essa luta vai acontecer, e na minha opinião, essa vai ser a luta da 9ª rodada. O primeiro grande motivo que me faz acreditar que Loki vai enfrentar Okita é justamente o que aconteceu depois da luta de Jack o Estripador e Hércules, quando Loki vai confrontar Buda sobre ele ser o traidor da humanidade. E nessa cena nós temos outros personagens entrando em ação, como por exemplo os 7 deuses da sorte, que também vão atrás de Loki para confrontar Buda. E como vimos posteriormente, os 7 deuses da sorte acabaram virando Zerofuko, e esse Zerofuko enfrentou Buda. E durante essa confusão entre os 7 deuses da sorte, Loki e Buda, também nos é mostrado o Kojiro Sasaki, o comandante Kondo e o Okita Souji, que chegaram para ficar do lado do Buda. E nesse momento, exatamente o Loki e o Okita Souji tiveram um mini enrosco, com o Okita dizendo que vai matar o Loki, e eles até trocando um certo golpe. Então, na minha visão, se a luta entre o Buda e os 7 deuses da sorte ocorreu, e nesse mesmo cenário o Loki e o Okita já se enfrentaram, eu acho que o autor quis passar pra gente, meio que subjetivamente, que essa vai ser uma das lutas do Ragnarok. Nós também não podemos nos esquecer que a personalidade do Loki bate exatamente com a personalidade do Nostradamus. No entanto, é só repararmos a personalidade do Okita. Ele é o tipo de pessoa que está sempre atrás de um bom combate. Assim como ele foi peitar todos os deuses da sorte e o Loki, mesmo sendo um humano. E apesar de suas brincadeiras, o Loki também se parece com o Okita. Afinal, quando Hércules perdeu sua batalha, tanto ele como Zeus saíram furiosos com sua aura emanando pelo ambiente. O Loki é um indivíduo muito sagaz e inteligente, e como nós vimos, ele notou a habilidade de Volund das Valquírias e percebeu que tinha algo a ver com o Buda, e concluiu que o Buda era um traidor, o que foi confirmado depois. E ele também foi o primeiro a notar a verdadeira natureza da Volund de Jack o Estripador, tendo o Loki um intelecto aguçado e sendo conhecido no panteão nórdico como o Deus da Trapaça ou Deus da Travessura. Já o Okita parece ter um lado feroz e também um pouco sádico quando se trata de batalhas. E durante a sua luta com o Loki e outros deuses, ele considerou os deuses como deuses malignos, e perguntou ao comandante Kondo se ele poderia cortá-los. O que nos passa a visão que ele também tem algum senso de justiça, odiando e desprezando qualquer tipo de mal, mesmo que seu objetivo seja ter uma boa batalha. E eu acredito que essa batalha vai acontecer basicamente com o Loki tentando irritar o Okita durante a batalha, e o Okita tentando acertar o Loki de algum meio. E isso é porque o Loki tem habilidades muito variadas. Ele tem proficiência em ganchos, pois foi mostrado que ele consegue manejar ganchos divinos muito bem. Ele também tem o poder de metamorfose, podendo mudar sua aparência à vontade para enganar outras pessoas, além da criação de portais. Loki também foi capaz de criar portais à vontade para se transportar de um local para o outro, sem ocupar o espaço intermediário entre eles. Vale lembrar ainda que ele também usou essa habilidade para invocar suas armas, criando um pequeno portal na palma de cada uma de suas mãos. E por último, o Loki também parece ser capaz de levitar, afinal a principal forma de movimento dele é flutuar no ar, e raramente ele é visto andando. E basicamente, tendo sido capitão da primeira unidade da polícia secreta de Kyoto, o Shinsengumi, o Okita deve possuir uma habilidade com a espada muito relevante para ele ser convocado para lutar no Ragnarok. E na minha opinião, a sua habilidade com a espada deve ser superior à de Kojiro Sasaki, talvez mostrando até mesmo um estilo de esgrima mais agressivo do que o seu antecessor no Ragnarok. Isso porque, no Ragnarok, como nós podemos ver, os lutadores têm um estilo bem diferenciado, como por exemplo, o Simo Haeha é um atirador, o Lubu é um berserker, o Jack é um assassino, o Raiden também é um lutador de sumô, o Rasputin é um místico, Nikola Tesla é um cientista, e por aí vai. E os únicos 2 espadachins que nós temos são exatamente o Kojiro Sasaki e o Okita Souji. Então, na minha visão, o Umemura com certeza vai diferenciar o Okita Souji do Kojiro Sasaki. E para isso acontecer, eu acho que ele vai ter que ser mais forte do que o Kojiro Sasaki. Como vimos no estilo de luta do Kojiro Sasaki, ele era um cara mais paciente, que observava tudo
e de certa forma esperava os movimentos do seu oponente para poder agir. Já com o Okita eu acredito que vai ser muito diferente, eu acredito que o Okita vai sempre tomar a iniciativa e vai ser muito mais agressivo que o Kojiro Sasaki, não se preocupando tanto com a sua defesa. E eu acredito que essa vai ser a batalha, o senso de justiça sádico do Okita Souji contra a travessura sádica do Loki. Essa luta pode até não ocorrer na 9ª rodada, mas eu acredito que até a 11ª rodada, caso Loki e Okita realmente se enfrentem, eu acho que ela acontece sim. No mais, o vídeo é isso, eu espero que você tenha curtido o conteúdo, lembrando sempre que se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal para dar aquela moral pra gente. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.